Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 6 do módulo 6, que é na verdade o módulo referente a estruturas de controle de repetição, tá? Então, como eu havia prometido na aula passada, pessoal, eu vou começar a trabalhar com listas agora, tá? E usar o comando for também. Então vamos relembrar aqui um pouquinho, pessoal. Lista, se você não sabe o que é uma lista, vai aparecer um card aqui em cima, apareça card, por favor, que vou descrever nesse card, nessa aula, o que é lista, como é que usa e tal, mas aqui eu vou usar também e você vai também ter a oportunidade de entender. Bom, a lista, pessoal, é um tipo de estrutura de dados aqui, que é uma coleção, e na verdade eu vou ter mais de um valor numa variável, associado ao nome de uma variável, tá? Então, nesse caso, como é que eu construo uma lista? Eu posso usar esses colchetes aqui, e aqui no caso eu vou construir uma lista cujos elementos são letras. Então, por exemplo, cada elemento aqui está sendo separado por vírgula, tá? E aqui eu vou fazer essa nossa lista, tá bom? Muito bem, então, pessoal, agora que eu fiz a minha lista, uma das formas que eu tenho para conseguir obter o valor de um elemento específico da minha lista é o uso de índice, né? Então, eu posso usar o índice 0, e aí, com isso, eu pressuponho que existe uma ordem, e a partir desse índice 0, eu consigo, por meio dessa ordem que existe na lista, eu consigo o primeiro elemento, tá? Então, esse índice, que é baseado na ordem com que os elementos foram posicionados ou colocados na minha lista, serve para eu obter o elemento que eu quero, tá? Mas eu preciso, nesse caso, saber qual é a posição que está associada àquele elemento. Então, por exemplo, aqui o primeiro elemento começa em 0, o segundo em 1, o terceiro em 2 e assim por diante até o último elemento, tá? Entendido isso, agora nós vamos passar então para a construção de um programa que vai imprimir ou vai fornecer para nós esta relação entre a posição, o valor correspondente ao índice da posição, né? A ordem que aquele elemento ocupa na lista, e o valor contido naquela posição, que é o elemento propriamente dito, tá? Um outro comando que é útil, pessoal, é o len, tá certo? Por quê? Porque ele fornece quantos elementos nós temos na lista. Então eu vou colocar o seguinte, para quem não viu len, eu vou fazer um código aqui que vai ajudar, tá? Eu vou guardar o resultado dessa expressão numa variável n, só para mostrar para você, ó. Então veja o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, vou mandar rodar, ó. Então veja que n é a variável que recebeu o comando len, cujo parâmetro aqui foi lista. Então ele pegou quantos elementos lista possui. Ele retornou o valor 5. De fato, tem 5 elementos. Porém, a posição é 0 do primeiro elemento, do segundo é 1, 2, 3, 4. Então, o último elemento não ocupa a posição 5, ocupa a posição 4, ou seja, n menos 1. Tá? Por isso, nós faremos uso de um while. Esse while será menor que n. Né? O nosso i começa na posição inicial do primeiro elemento, que é a posição 0, e será menor que 5, que é o tamanho, vai até, portanto, e vai até o valor 4, tá bom? Então, com isso, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir um elemento, esse elemento, ele vai servir para a gente construir uma string, tá? Essa string aqui, como é que funciona esse comando? Esse comando é o seguinte, pessoal, eu já vou explicar ele aqui, tá? Deixa só eu colocar o comando aqui e vai ficar claro. Bom, vamos lá. O que é esse comando, pessoal? Esse comando aqui eu tenho uma série de coisas aqui. Primeira coisa é que eu tenho um texto. E intercalado com este texto, eu desejo colocar o valor de uma variável. Eu sei que o valor dessa variável é do tipo inteiro. Então eu ponho, quero colocar aqui o valor de uma variável, que é esta variável i, e como ela é do tipo inteiro, eu quero escrever como inteiro. Tá? Eu tenho que avisar o tipo da variável que está contido ali na variável
para poder escrever nesse formato aqui, tá? Então é muito importante aquele módulo que a gente falou de tipos de variáveis, né? Vai aparecer um outro card aqui falando de tipos básicos, né? E também em coleções, que já apareceu outro card, eu falo dessa questão dos tipos, tá? Aqui no caso, pessoal, como cada elemento de lista, que é isso aqui, vai pegar o elemento i de lista, tá? Cada elemento é do tipo string, né? É do tipo caractere ou palavra. Eu poderia botar um ponto percentagem C também, mas aqui S é mais geral, serve para caractere e palavra. Então ele vai substituir neste local, onde está a nossa string, o conteúdo desta variável aqui, que é a nossa lista, que é o conteúdo do 10º elemento de lista, tá? Muito bem. Então agora eu vou mandar imprimir esta string que foi armazenada na variável element, tá? E eu não posso esquecer do nosso i igual a i mais 1, que é a atualização da variável i, que é importante para o que mesmo, pessoal? Para impedir que a gente tenha um laço infinito. Por quê? Porque se o i cresce, né, é atualizado sempre com mais 1, em algum momento ele vai se tornar maior que n, sendo que n é um valor, aqui no caso, que não é negativo, tá? É um valor positivo aqui, que é o tamanho é o número de elementos da nossa lista, o tamanho da lista que a gente fala, né? Tudo bem? Então vamos colocar esse programa para rodar, para a gente entender melhor o que está sendo feito aqui. Aqui ele reclamou, assim, eu esqueci 2 pontos, hein, pessoal? Cuidado com esses 2 pontinhos aqui. Pronto. Então, ó, lembrando aí, pessoal, que esse código vai estar na descrição do vídeo e depois vocês podem acessar. Não esqueçam de curtir e divulgar para todos os seus colegas esses programas, tá, pessoal? Então veja o seguinte, ó, o que eu fiz aqui? Eu imprimi lista 1 e no lugar de percentagem i, eu substituí pelo valor contido em i, tá? Depois, onde estava percentagem S, eu substituí pelo conteúdo do 10º elemento de lista i, que é a indexação através do uso de colchetes, para a gente acessar os elementos de uma lista, tá? E aí, eu tenho aqui ele descrevendo, olha, o elemento A está na posição 0, o elemento B está na posição 1, o elemento C está na posição 2, o elemento D está na posição 3 e o elemento E está na posição 4. E era o que a gente queria mostrar, que a gente consegue percorrer os elementos da nossa lista usando esse operador aqui, que está associado à ordem com que os nossos elementos estão na nossa lista, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre listas usando o while, só que a gente vai fazer uma outra aplicação que vai ser buscar um valor específico dentro de uma lista, tá? Então, vocês vão ver lá como é que vai ser isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!